Falar agora, então, do magnésio, Sim, que é o mineral que sim. o Dr. Arnoldo se dedica aos estudos. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É uma importância crucial. Como nós vemos, só o fato da gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte, desse fenômeno de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram, por exemplo, na chamada Carélia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigram para os Estados Unidos e lá eles têm contato com águas locais e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro, porque o magnésio é preciso lembrar, como diz a energia cardíaca, é preciso energia. Então nós temos então a maneira de gerar energia imediata. O problema é a energia. O coração faz um trabalho imenso de bater 100 mil vezes por dia e precisa de energia. Então ele não tem reserva. Precisa então ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam, ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas amigas nessa situação e verificar, existe realmente a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos tem magnésio guardado no osso? Tem. E se o coração precisa? Ele então, um acidente, um trauma, uma má notícia, porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio, que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio, gasta magnésio. É preciso gastar. Então, nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil suprir. Às vezes, o suprimento tem que ser até por via intravenosa. Aí, no nosso livro, comenta-se como fazer. Foi feito para o paciente e para os colegas médicos também que querem entrar nesse campo. E no livro também consta uma biblioteca ampla, livre, com todos os... A doutora Zillig. A doutora Zillig é a minha madrinha nessa área. Foi muito amiga minha, me deu material, me deu literatura, que ela deixou todas as obras dela lá disponíveis no site que tem aí dentro. O site é W-Water, onde eles, inclusive, culpam o FDA por não permitir que as águas nos Estados Unidos contivessem um teor de magnésio. Ele lutou por isso. Tem um site que defende essa teoria. Quais são os alimentos que normalmente são ricos em magnésio? São os alimentos em geral, que são nozes, coco, chocolate, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, são as sementes. E as frutas. Quanto que a gente precisa de magnésio por dia? Dependendo da sua atividade, dependendo do seu nível. Em geral, nós precisamos para o homem em torno de 500 miligramas por dia. Seria a quantidade compatível com o cálcio, porque precisamos dos dois. Mas o magnésio tem que correr mais ou menos parecido com o cálcio. Agora, a pessoa que quer suplementar, eu posso suplementar mais cálcio do que a minha necessidade diária? Ele vai acumular no organismo, vai trazer algum problema para mim? Sim. Ou eu posso tomar o magnésio de que maneira? Tem que sempre acompanhar. Vejamos que o magnésio tem atrás dele, não tem nenhum lobby atrás dele, não existe nenhuma necessidade assim dos ossos, de necessidade especial, a osteoporose, sendo que o magnésio é fundamental para o problema para prevenir, porque ele está dentro do sistema. Quer dizer, ele não deve nunca ficar fora, porque colocar o cálcio sozinho é como se fazer um muro só colocando os tijolos, esquecendo a argamassa. O magnésio é o que está fazendo parte da história, porque ele vai participar justamente da estrutura óssea. O senhor falou do cálcio. Hoje a mídia toda hora tem propaganda
de cálcio. Sim, claro. Adquira cálcio, principalmente na terceira idade. Sim. Você é obrigado praticamente a ir numa farmácia e eu preciso do cálcio. Mas tem o lobby, né? Qual que é o correto, então? É o cálcio com o magnésio. E a vitamina D e a vitamina K2, como o livro diz, são os fatores completos. Tomar o cálcio sozinho não adianta. Não adianta, porque com a idade já acontece uma coisa curiosa. Os ossos descalcificam e começam a ser calcificados o quê? As artérias e as válvulas cardíacas. É preciso então entrar com a orquestra, quer dizer, entra o magnésio, entra a vitamina D e vitamina K2, que é pouco conhecida, mas ela precisa muito ser analisada. Agora já se tem. O senhor falou uma coisa interessante. Então, a gente vê a propaganda na televisão, tome cálcio, ingira mais cálcio, e se você tomar o cálcio de maneira errada, sozinho, ele não vai para o osso e vai para a artéria? É arriscado. É arriscado. Vai calcificar a artéria. Vai calcificar. Que vai ocasionar a aterosclerose. Sim, claro, vai calcificar, válvula cardíaca, tudo isso, quer dizer, é uma falsa impressão da história. É preciso balancear, tem uma sintonia fina, onde o magnésio participa bem dessa história. Como mostram os dados das regiões, como o caso da Finlândia, que há muito problema, a França, por exemplo, já modifica, o Japão é uma coisa extraordinária, o japonês morre porque acabou a pilha, com 90 anos. Não tem mais nada, né? Acabou o programa. Sempre acaba, né? Então, para a pessoa que está nos assistindo agora, se ela tivesse que escolher na farmácia um composto equilibrado de cálcio e magnésio, qual que deveria ser a proporção? Lógico que ele tem que procurar o médico dele para poder fazer o correto. Mas só para ele ter noção, esse daqui eu não posso levar porque está faltando isso. Pelo menos ele já teria essa informação. A orientação do médico é o seguinte, ele vai ver como já é a necessidade do paciente. O paciente tem, digamos, o intestino solto, ele escolhe, não vai escolher magnésio citrato, ele vai fazer uma forma de magnésio mais adequada. O magnésio, a forma glicina, o magnésio de malato, são formas de magnésio diferentes. Mas sempre procurar equilibrar o cálcio. O cálcio tem que ser magnésio junto, tem que ter o magnésio junto. Qual que é a proporção? O ideal seria de 1 por 1, ou no... O mais, quer dizer, no máximo 2 por 1, mas nunca passar de 3 por 1, porque aí 2 por 1 do quê? De cálcio sobre magnésio. 2 cálcio e 1 magnésio? O ideal, o homem da idade da pedra era 1 por 1. Os estudos que tem da paleopatologia, eles consumiam, ele tinha uma saúde muito boa para enfrentar o estresse da época, né? Com o gelo, tudo isso eles se defendiam muito bem. Não havia poluição em grande escala, e eles conseguiam viver bem. Então, no caso da situação de osteoporose, sim, então teria que ter cálcio, magnésio, sim, vitamina D e vitamina K2. Vitamina K2. Aí a orquestra vai funcionar. E sem o flúor. Sem o flúor. Claro. Mas o flúor também é colocado nessas multivitaminas? O flúor não é promovido, porque ele não deve ser. O flúor é considerado sempre um tóxico, mas foi promovido porque tem um interesse comercial por trás. Todo mundo sabe de onde é que vem. Tá. São os interesses, eles querem vender o lixo, né? Falando em coração, falando em magnésio, pressão alta, arritmia cardíaca, o senhor considera que se a pessoa tomasse, qual seria a dose mínima diária por dia para estar tomando magnésio sem fazer efeito colateral e sem prejudicar? É possível isso? Dizem hoje também na mídia que se você tomar lá a aspirina, uma aspirina por dia, você evita infarto, sofrer do coração. Isso é verdade também, doutor? Essa história foi muito ventilada porque ela tem uma ação, digamos, anticoagulante. Ela tem uma ação de trombose, mas elas podem produzir outro efeito, produzir o efeito de hemorragia. E tem mais ou menos um histórico de 3.000 casos de morte por ano de hemorragia gástrica por uso da aspirina. Então a gente tem que pensar que não é assim. Não falta. Agora, o magnésio normal, ele também evita trombos, sem efeitos colaterais. É preciso ter mais magnésio. Mas como? A própria alimentação, com mais variedade, com a presença de verduras, frutas e algumas das nozes, algumas das castanhas que são necessárias de incluir também no cardápio. O que nós estamos vendo aqui? Eu tenho um caso também parecido comigo, porque eu fui o primeiro, mas tem um segundo
neurocirurgião americano que se tornou também da área nutricional. Está aqui o livro dele. Livro não, ele tem uma Health Letter. A deficiência de magnésio é larga, grande escala, não tratada é mortal. Ele mostra quanto é necessário ter aqui. Às vezes dá cálcio excessivo, o paciente tem um problema grave. Aqui o senhor atribui, então, muito se fala do cálcio. Sim. Suplementa cálcio e está resolvido o problema. E o magnésio, pelo menos até agora, ele está um Falta pouquinho apagado. Falta o lobby. Porque é muito barato o magnésio? Não, não é que seja barato, é porque ele não tem atrás dele um apelo comercial, como por exemplo fruta cítrica também, vitamina C. Ela tem importância, tem um apelo comercial. Então o magnésio não tem. Tem magnésio Philips, dor de barriga antigamente e tal, mas ninguém tinha estudado. Agora, quando se estudou o magnésio com profundidade, quando tem revistas que tem a parte científica, que estudo aqui, tem congressos frequentes, várias publicações. Então eu tive a oportunidade de ver a coisa muito séria. E nesse campo os japoneses foram muito bons, porque eles contribuíram muito com isso. O senhor falou um dado interessante antes da gente começar a gravação, que no Japão é difícil a gente encontrar infarto. É isso que o senhor me falou? É difícil. Por que no Japão, então, embora também já a indústria alimentícia, essa coisa toda também chegou lá, por que no Japão não tem tanto infarto ou o número é bastante pequeno? Sim, nós mostramos no livro que tem a correlação do cálcio magnésio alimentar em torno de 1,2. Quer dizer, mostra que ele é o mais baixo nível, mostrando que existe uma correlação de quase para a par do magnésio com o cálcio. Então é raríssimo acontecer isso. Também tem outras coisas que também contribuem, mas variáveis. Tem a questão do ômega 3, tem a questão das algas. Eles recebem magnésio também de fontes marinhas. Isso tudo é importante, mas eles têm um balanço de 1 por 1. É então, muito difícil. Alimentação saudável. Sim. No caso do Japão, onde você tem oferta à vontade do magnésio. Sim, tem. E também do ambiente marinho, né? Dos peixes tem magnésio. Isso tem uma cultura, então, que é difícil ter infarto lá. Difícil. Ele emigra, por exemplo, para as Filipinas, aí aumenta a incidência 4 vezes. Ele emigra para os Estados Unidos, já aumenta para 10 vezes. E para o Brasil, 12 vezes.